Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Hoje nós vamos falar sobre técnica para cálculo de integral indefinida, da forma integral de f de g de x, derivada de g de x dx, tá? Beleza. Primeiro, sejam f e g, tá? Duas funções, tais que a imagem de g está contida no domínio da função de fzinho, com o g sendo derivável, tá? Então nós temos esse cenário aí considerado. Suponhamos que um fzão aqui seja uma primitiva de fzinho, tá? Suponhamos que ele seja uma primitiva de fzinho, nós podemos dizer o seguinte, que a derivada desse fzão é igual ao próprio fzinho, tá? Então a gente pode dizer isso daqui, beleza? Segue que a derivada da primitiva em relação a g de x, ela é também uma primitiva, tá bom? De quem? Fzinho de g de x vezes a derivada de g em relação a x, tá bom? Então, essa derivada aqui dessa primitiva aqui, essa derivada aqui, ela é uma primitiva, tá? Dessa parte aqui, tá bom? De fato, então a gente pode escrever da seguinte forma, que a derivada, tá, da minha primitiva aqui f em relação a g de x, ela é igual à derivada do f em relação a g de x e a derivada do gzinho de x, que a gente pode também dizer que é igual. Já que eu estou derivando a primitiva, eu posso dizer que é o próprio quem? Fzinho, tá? Não é a derivada da primitiva, então é o fzinho de quem? De g de x, derivada do g de x. Então a gente prova que isso aqui é verdade, tá? Deste modo, a gente também pode dizer o seguinte, que eu tenho uma integral de um f de u du, tá? Então a integral de um f u du, a gente sabe que vai ser a primitiva, que vai ser o f em relação a u mais o k, tá bom? Que é a própria primitiva. E se eu derivar, eu volto para fu, tá? Para cá. Então segue que nós vamos ter que a integral de f de gzinho de x vezes a derivada de g em relação a x dx é igual à primitiva, tá? Então, quando eu integro isso aqui, eu vou encontrar quem? O f, tá? Que é a primitiva, em relação a g de x mais a minha constante k, beleza? Então, aqui, se eu derivar aqui, eu volto para cá, né? Ou, se eu deixar aqui, tá? Eu tenho a minha primitiva. Logo, nós temos o seguinte, nós temos essa parte aqui, ó, que é bem importante, que é como nós vamos resolver os problemas. Então, eu tenho a integral, tá, da minha fzinho em relação a g de x, vezes a derivada do g em relação a x dx, e eu quero encontrar a primitiva. Eu quero encontrar o resultado dessa integral. Para eu resolver isso aqui, tá, eu vou ter que utilizar aqui o u, tá? Então, eu vou pegar essa função composta e vou resolver uma parte, depois outra, depois junto. Como acontece isso? Então, eu pego o u, certo? Eu pego o meu g de x e chamo tudo que é g de x aqui de u. Então, substituo u em g de x, tá? Então, vai ser substituído aqui. E eu vou pegar o meu du, tá? E vou substituir também aqui. Substituir por quem? Pela derivada de g de x dx. Tá aqui. Certo? Ou seja, eu substituo pelo dx e substituo pelo valor de g de x derivado. Certo? Então, eu encontro o meu du. Então, derivo em relação ao meu u aqui. Logo, eu posso dizer o seguinte, que a integral de f de g de x vezes a derivada de gzinho de x dx, isso aqui é igual a quê? A integral de f de u du, que também é igual à primitiva de u mais k, que também é igual à primitiva de g de x mais k. Então, aqui são formas de nós enxergarmos como resolver. Então, observa que eu tenho um modelo aqui, tá? Um modelo que eu vou aplicar nas minhas funções compostas para eu poder resolver os problemas. Eu vou apagar o quadro, vou continuar a explicação e logo em seguida a gente também vai entrar na resolução de exemplos. Continuando, vamos ver agora uma nota final e depois um exemplo. A nota diz o seguinte,
a integral de alfa f de x dx, tá? Onde esse meu alfa, ele é aqui uma constante, tá bom? Então a gente sabe que ele é uma constante. Nós sabemos que essa constante aqui, esse produto, eu posso jogar para fora. Então eu coloco aqui o alfa aqui fora e integro em relação a f de x dx, tá? Então isso aqui é igual a isso, tá? Isso já está superado, inclusive eu posso integrar e esse cara aqui depois só espera para eu fazer o produto, tá bom? Então isso resulta para um alfa diferente de zero, tá? O alfa não pode ser igual a zero. Se for igual a zero, eu vou ter aqui basicamente um valor zero, tá? Tá integrando em relação a zero. Então, quando eu tenho esse alfa aqui diferente de zero, tá? Que é, no caso dos casos que a gente vai trabalhar, eu vou poder dizer que a integral de f de x dx, isso aqui é igual a quê? A 1 sobre alfa multiplicado pela integral de alfa vezes f de x dx. O que está dizendo aqui, gente? Aqui está dizendo o seguinte, que esse alfa é constante, a gente já sabe. Seria o equivalente de eu ter alfa dividido por alfa, integral de f de x dx, beleza? Observa que eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Por quê? Porque alfa dividido por alfa, tá? Alfa dividido por alfa, isso aqui dá quanto? Dá 1, certo? Isso significa que eu não mudei absolutamente nada na fórmula. Então está exatamente essa é igual a essa, que é igual a essa. Então eu fiz essa manipulação aqui, eventualmente, para resolver o problema. Mas, como eu multipliquei aqui em cima e embaixo pelo mesmo valor, que é o alfa, eu não mudei nada na fórmula, tá? Esse alfa poderia ser, por exemplo, eu colocar 4 aqui em cima, 4 embaixo. 4 dividido por 4 é 1. 5 em cima, 5 embaixo. 5 dividido por 5 é 1. E assim por diante. Então pode ser qualquer valor, certo? Desde que seja o mesmo, tá bom? Quando você divida, o resultado seja igual a 1, tá bom? É isso que nós estamos tratando aqui. Então, o que significa que, multiplicando o integrando por uma constante alfa e em seguida dividindo por um alfa, nada muda. Nada muda. Você não mudou absolutamente nada na fórmula. Só que isso vai ser útil para nós resolvermos os nossos problemas, beleza? Vamos focar aqui agora. Exemplo 1. Calcule a integral de x vezes cosseno de x ao quadrado dx. Então, focando aqui, vamos resolver agora esse problema, tá? Bom, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é identificar aqui o nosso u, tá bom? Então, nesse caso, o nosso u, gente, ele vai ser quem? Ele vai ser o x ao quadrado, tá bom? Então, esse é o nosso u que nós temos aqui, tá? Então, tem aqui uma função com esse x ao quadrado aqui, tá? Beleza. E depois eu tenho que calcular o meu du, tá? Em relação a quem? A derivada do meu g de x dx, beleza? Então, eu vou calcular em relação a esse cara aqui. Nesse caso específico aqui, gente, se esse cara que eu chamei de x ao quadrado eu chamei de u, isso significa o quê? Que esse cara aqui é quem? O meu g de x. Esse cara é meu g de x, tá? Que tá aqui. Lembra lá que eu tenho f de g de x, tá? Vezes a derivada de g de x, tá? Então, só lembrando aqui, tá? Então, eu vou ter que resolver isso aqui. Nesse caso, então, eu vou derivar quem? Esse cara aqui, o x ao quadrado. Então, eu vou ter du igual. A derivada desse cara aqui é o que? 2x dx. Pronto, encontrei aqui o elemento, tá bom? Então, tem aqui o u, tá? Então, a minha integral de x vezes cosseno de x ao quadrado dx, eu vou reescrever ela, tá? Só que antes de eu reescrever ela, nesse caso aqui específico, o que é que eu preciso pensar, gente? Eu preciso pensar aqui em mais um elemento, tá bom? Nesse caso, eu preciso pensar em mais um elemento. Eu vou manipular aqui esse x, tá? Para que eu possa fazer a substituição por du, tá? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou reescrever aqui, vai ficar
integral de cosseno de x ao quadrado. Só que x ao quadrado é quem? É u, certo? Vezes esse x que estava para cá, eu vou passar para esse outro lado aqui, vai ficar x, tá? E o dx que está aqui eu mantenho, tá bom? Estou fazendo por parte. Então observe que ainda está bem confuso, ainda tem o u, já tem o u aqui que eu substituí, aqui eu tenho o x, aqui tem o x, então esses caras aqui também tem que sumir, tá bom? Então para eu sumir com eles, eu vou aplicar a questão do alfa, tá? Multiplicando em cima e embaixo pelos valores, tá? Então, nesse caso, o valor que eu preciso para igualar aqui é quem? É o 2. Então, eu já tenho x dx, ó. Eu já tenho x dx aqui, x dx aqui. Está faltando quem? O 2. Então, eu vou reescrever agora, multiplicando em cima e embaixo por 2, tá? Então, vai ficar 2 dividido por 2, integral de cosseno de u, x dx. Observa agora que nesse caso eu tenho aqui 2 dividido por 2 é 1, então eu não mudei nada. Isso aqui é idêntico a isso, não mudou nada, tá bom? Então agora eu vou só manipular. Vou pegar aqui esse 2 e colocar para dentro, então vai ficar 1 sobre 2 integral, tá? De cosseno de u vezes o 2 eu não joguei para dentro, vai ficar aqui, ó, 2x dx. Beleza. Olha só, 2x dx. Tu sabe que isso aqui é o quê? É du. Tá bem aqui, ó. 2x dx é du. Então agora tu substitui tudo isso por du. E tudo vai ficar em função de u, certo? Então tu vai ter 1 sobre 2 integral de cosseno de u multiplicado por quem? Por du. Show. Agora chegamos aqui e eu posso fazer essa integração aqui, tá? Então, o resultado vai ser 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno de u du. A gente já até fez um outro exemplo numa aula anterior, a gente sabe que vai ser quem? O seno de u, tá bom? Então, esse é o resultado da integral, tá? Beleza. Só que o meu resultado é uma integral em relação a x, então eu vou pegar esse u agora aqui que eu já consegui resolver e já integrei. E agora eu vou substituir pelo valor de x. Então, o u vale quanto? X ao quadrado. Logo, o resultado vai ser 1 sobre 2 multiplicado por seno de u. Só que u eu vou substituir. U vale x ao quadrado. E esse é o resultado, tá, da nossa integração do nosso primeiro exercício, tá bom? Resolvido. Então, amplie aí, por favor, certo? Copiem os dois lados, tá bom? Do quadro e observem, tá? Aqui nós aplicamos aqui o alfa, e o alfa tá para a gente poder chegar aqui no resultado, tá bom? Então, o alfa e o alfa aqui era 2 dividido por 2. Nós utilizamos aqui esse artifício matemático para nós podermos encontrar o resultado, tá bom? Então deixa o quadro aí para vocês copiarem e a gente já volta com mais alguns exemplos sobre esse assunto. Retornando, agora vamos fazer mais dois exemplos. Primeiro vamos focar nesse aqui, tá? Calcule a integral de e elevado a 3x dx, tá? Bom, nesse aqui, gente, também eu tenho uma função composta, tá? E aqui o meu u, tá? Ele vai ser o que eu estou elevado, que vai ser o 3x, tá? Também vou calcular a minha derivada de u em relação aqui ao meu g de x dx, tá? Então, o meu g de x é esse cara aqui. Vou calcular aqui essa derivada aqui, tá, gente? Vai dar 3 dx, tá? Esse é o valor aqui da minha derivada. Beleza. Agora que eu tenho aqui a minha derivada calculada, eu posso fazer a substituição. Então eu vou ter que a integral de e elevado a 3x dx ela é igual à integral de e. 3x vale u, então elevado a u, tá? Vezes dx, tá? Nesse caso aqui eu tenho o dx aqui, certo? Só que eu preciso de 3dx, tá? Para poder substituir por du. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 e repito aqui o dx nesse caso. Observa que eu fazendo essa multiplicação aqui, eu não mudei absolutamente nada
o resultado, porque 3 dividido por 3 é 1, tá? Então não mudei nada. Mas o que eu preciso é do 3dx para substituir pelo du, e esse 3 aqui posso jogar para fora. Então vai ficar 1 sobre 3 integral de e elevado a u, tá? Vezes 3dx. Observa que daqui para cá eu só fiz reorganizar, tá? Então isso aqui é igual a isso. Eu só estou tentando fazer passo a passo para ficar mais didático para vocês. Beleza, então aqui ó, eu posso continuar. Vou ter 1/3, certo? Da integral de e elevado a u, 3dx. 3dx é du, então eu substituo 3dx por du. Agora eu posso integrar esse cara aqui, tá? Então vai ficar 1/3. A integral de e elevado a u é e elevado a u. É a mesma coisa. Então já está integrado aqui. E agora eu substituo o u. O u vale 3x. Então o resultado é 1 sobre 3 vezes e elevado a u, que é 3x. Então esse é o resultado do exemplo 2, tá? Então esse é o resultado do exemplo 2. Agora foca aqui. Agora vamos resolver o exemplo 3. O exemplo 3, ele diz o seguinte: calcule a integral de 2x mais 1 elevado ao cubo dx, tá? Nesse caso, gente, o meu u, função composta, tá? Ele vai ser quem? O 2x mais 1, tá? Então esse é meu g de x, tá? Então aqui eu vou calcular o d, a derivada desse cara. A derivada desse cara vai ser quem? Vai ser 2, né? Porque a derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, tá? Isso dx, tá? Então encontrei aqui. Agora eu posso substituir, né? Então eu tenho integral de 2x mais 1, tá? 3dx. Isso aqui vai ser igual 2x mais 1, eu sei que é u, então vai ficar integral de u elevado ao cubo vezes o dx. O dx, para eu substituir ele, eu preciso ter 2dx para ser igual a du. Então eu vou colocar aqui, ó, dividido em cima e embaixo por 2, multiplicado, tá, por dx, tá? Mantive aqui o dx, porque 2 dividido por 2 é 1, então não mudei nada. Agora eu pego esse 1 sobre 2 aqui e coloco fora, então vai ficar 1 sobre 2, integral de u ao cubo vezes 2dx. Esse 2dx ficou aqui, esse 1 sobre 2 ficou fora, tá? Mas posso multiplicar todo mundo aqui, beleza. Então vou ter 1 sobre 2 multiplicado pela integral de u ao cubo vezes 2dx. 2dx, tá? A gente sabe que 2dx vale du, né? du. Então eu substituo 2dx aqui por du. Então vai ficar du no lugar de 2dx aqui. E agora eu posso integrar esse cara. Essa integração vai dar 1 sobre 2, tá? U ao cubo du, a integral vai dar u a quarta sobre 4, tá? Esse é o resultado da integral. E o resultado final que nós vamos encontrar aqui é o quê? U a quarta dividido por 8, tá? E agora eu substituo o u, tá, por 2x mais 1, então vai ser 2x mais 1, tá? Elevado à quarta, dividido por 8, mais uma constante, tá? Esse é o resultado dessa questão, tá? Tu expandes agora aí, observa que aqui eu não coloquei, tá, a constante, tá? Naturalmente, alguns livros, em todos os livros, na verdade, a gente é ensinado a colocar constantes, tá? Então eu vou colocar aqui. Algumas vezes eu acabo suprimindo ela, esquecendo de colocar, tá? Mas é natural que ela esteja aqui também na resolução dos cálculos de vocês. Mas se não tiver também eu considero correto também, sem problema nenhum. Até mesmo porque é uma constante, tá bom? Então não tem problema. Então esse é o resultado aqui da terceira questão, tá? Bom, gente, na aula de hoje nós vimos como resolver alguns problemas de integral definida, nós vimos a questão teórica, da onde ela vem, como ela se envolve com a primitiva e depois nós resolvemos 3 exemplos. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.